bem, meus amados? Sejam bem-vindos aí a mais um dia do nosso itinerário. Hoje, o 5º dia da nossa peregrinação, do nosso retiro espiritual, onde estamos usando como base o livro Consagração a São José, Padre Donald Calloway. Muito bem, meus irmãos, vamos começar esse nosso 5º dia rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados. Hoje, 5º dia, e nos dias anteriores nós falamos de um Deus Pai, nós falamos de um Deus Filho, e agora vamos falar do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo está ligado diretamente à vida de São José. Eu lembro que eu comentei com vocês que quando aconteceu da conversão de São Paulo, não foi uma mudança tão radical quanto às vezes a gente imagina, São Paulo ele já tinha toda uma estrutura, ele já era um homem muito bem educado, estudou na escola de Gamaliel, já era um homem fiel às leis, às regras. Então, quando aconteceu da conversão de São Paulo, é como se viesse um novo vestimento, e cobrisse ali aquele corpo que já estava preparado. Já havia ali em São Paulo uma estrutura pronta, Da mesma forma, São José, ele quando recebe essa missão, quando o anjo comunica, da gravidez de Maria, como sendo obra do Espírito Santo, o filho que ela trazia era o Filho de Deus, São José já tinha uma estrutura preparada para aquilo, São José já era um homem de muita oração, tanto que quando ele recebe primeiro de Maria a notícia da gravidez, ele de forma alguma quis prejudicá-la, ele quis denunciá-la, não, ele guardou o silêncio, meditou, e isso deu a ele a oportunidade de ouvir da boca do anjo a verdade, a verdadeira história. Então, São José sempre foi guiado pelo Espírito Santo. E ainda mais nessa condição, depois de ter recebido do anjo essa notícia de que Deus o escolheu para ser o esposo da Virgem Santíssima e o pai de Jesus, daquele momento em diante, então, aí que São José aumentou ainda, fazendo jus ao seu nome, aumentou ainda mais a sua relação com o Espírito Santo. Tanto que o texto de hoje vai dizer para a gente, logo ali no início, que o pai adotivo de Jesus, o pai terreno de Jesus, que era José, nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo. Nunca fez nada, E aí, às vezes, a gente não, a gente vai dando cabeçada, a gente vai tomando decisões aleatórias, a gente não consulta o Espírito Santo diante de alguma grande decisão da nossa vida, A gente simplesmente decide. E às vezes a gente toma na tarraqueta, como diz o ditado, E como que a gente vai ter essa intimidade? Como que eu vou conseguir ouvir? Porque muita gente tem essa dificuldade, eu mesmo sou um desses. Essa dificuldade em ouvir o Espírito Santo, Primeiro, por causa dos barulhos, essa rotina louca nossa, é tanta influência, tanto barulho, que isso dificulta a gente a ouvir o Espírito Santo. E segundo, claro, por causa da vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração, um ritmo de oração, para que eu tenha intimidade, e aí sim eu consiga ouvir, discernir a voz do Espírito Santo dos ruídos do mundo, e aí sim eu vou conseguir ter essa intimidade e ser conduzido pelo Espírito Santo, E a partir do momento que eu consigo ter essa intimidade, esse ouvido apurado, atento para a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me guiar, vai me encher das qualidades, das virtudes que eu tanto necessito, e aí sim eu vou me assemelhar a São José, É outro ponto também que a leitura traz para a gente, falando novamente da aparição de São José, que é aquela aliança de amor que a gente discutiu
nos dias anteriores aí. Então eu fiz um pequeno resuminho aqui para a gente entender que quanto mais tempo eu passo em oração, mais cresce a minha vida interior. E quanto mais cresce a minha vida interior, menos graça eu vejo neste mundo. E mais ainda eu me recolho. Tá vendo? Esse é um pequeno resuminho que eu fiz desse capítulo pra gente. Isso não está escrito aqui, né? Mas para a gente entender. E com a vida de São José também foi nesse sentido. Quanto mais tempo ele ficava em oração, mais ele crescia, né, em todas as suas virtudes, mais ele crescia na sua vida interior, na sua intimidade com o Espírito Santo, menos graça ele encontrava no mundo ao seu redor, nas coisas, e mais ele se recolhia. E o recolhimento de São José é tão grande que a gente quase não tem nada sobre ele. Quase. Quem revela São José são aqueles que se encantam com o seu silêncio, são aqueles que se encantam com suas obras, os santos padres. Quem revela São José é o próprio Espírito Santo, é a Santa Igreja. Então que nós possamos pedir neste 5º dia também essa graça de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, de aumentarmos em nós, pedir a São José, o aumentador, que aumente em nós a nossa vida interior, o nosso ritmo de oração, para que a gente consiga ter essa intimidade com o Espírito Santo. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.